Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Primeiras Reis. Primeiras Reis primeiro mesmo. Vamos ler os 5 e alguns versículos a seguir. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Adonias, ele simplesmente falou, né, eu vou reinar, né, no lugar do meu pai. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que esse cargo, né, de rei não era de Adonias, né, e sim de Salomão, né, que o Senhor já tinha falado antes, né, para Davi, que quem ia reinar, né, depois de Davi era Salomão. Então não foi Davi que escolheu, né, Salomão para reinar, né, no seu lugar. E também não foi Davi que escolheu e nem o Senhor, né, Adonias, né, para reinar. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que ele reuniu, né, alguns ali, né, da sua confiança, e ele decidiu que ele ia reinar. Irmãos, e muitas vezes, né, é, quem vai se levantar, né, muitas vezes contra, né, a nossa vida é pessoas, né, do nosso próprio convívio, né, aqui no caso de Salomão, né, do próprio sangue, porque ele era irmão de Salomão, né, por parte de pai só, mas era irmão, né, e ele se levantou ali, né, e a palavra do Senhor vai falar que ele, né, convidou alguns ali, né, próximo dele, e não convidou a Salomão. Então ele já tinha, né, consciência, creio eu, né, que Salomão era quem era para reinar, né, depois do seu pai. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ele convidou alguns ali, né, e todos os seus outros irmãos, menos Salomão. Então já dá a entender, né, que ele tinha um certo, né, uma certa indiferença ali, né, com Salomão. E aqui, irmãos, no 7 vai falar assim: E tinha tratos com Joabe, filho de Jeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que ele tinha tratos, né, com Joabe, né, filho de Jeruia e com Abiatar, né, o sacerdote. Então tinha ali, né, os que apoiavam, né, Adonias. Tinha ali os que ia contra, né, a vontade do Senhor, apoiando ele, né, mesmo sabendo, né, que ele não era, né, da vontade do Senhor, que Adonias reinasse. E a palavra do Senhor vai falar que Adonias, né, reuniu eles ali e fez um grande banquete, né? E o rei Davi ainda nem sabia, né, que ele já estava se proclamando rei ali entre o povo. E aqui, irmãos, no 9 vai falar assim: E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaía e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né? Tá falando que ele reuniu ali, né? O povo fez um grande banquete ali e o rei Davi, né? Sem saber, né? Desse plano todo ali, né? De Adonias para reinar, né? No lugar de Davi. E no 11 vai falar assim a palavra do Senhor. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E nosso Senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que guardes a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que Natã, né, ele falou, né, para Batseba, né, que ele ia dar um conselho a ela, né, para ela ir, né, até a presença
presença do rei, né, para que ela fosse, né, falar com o rei, para que o rei constituísse logo, né, Salomão rei, antes que a vida dela, né, e a de Salomão corresse perigo. Por quê? Porque Adonias, né, reinando, como ele já deixou bem claro, né, que a presença de Salomão não era muito querida, né, tanto é que ele não convidou, né, Salomão. Então o profeta Natan, ele viu, né, que a vida de Batseba, né, e de Salomão corria perigo, e ele deu esse conselho, né, para que Batseba fosse, né, até o rei Davi e fosse, né, contar tudo o que estava acontecendo, para que o rei Davi tomasse uma atitude, né, antes que fosse tarde demais. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Batseba, ela foi, né, ela tomou essa atitude, ela foi até o rei e ela expôs ali tudo o que estava acontecendo, né? O rei, ela ainda falou, né, que Davi tinha falado, né, tinha jurado, né, pelo Senhor que Salomão seria o rei, né, depois dele. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Davi, ele era muito velho, né? Ele já estava muito velho, mas ele honrou ali a palavra dele, né? A palavra que o Senhor tinha falado para ele, né? E ele foi, constituiu, né, Salomão rei. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, né, com essa palavra? Que o que o Senhor, né, preparou para a sua vida, o que o Senhor determinou, né, para a sua vida, ainda que pessoas se levantem, né, para tomar o que é seu, o Senhor não vai permitir. O Senhor vai preparar, né, sempre alguém, né, sempre uma ajuda, um socorro, uma pessoa, né, para lhe dar um bom conselho, uma pessoa para lhe ajudar, mas o Senhor não vai permitir, né, que ninguém fique com o que é teu. O que o Senhor preparou para a sua vida é para a sua vida, né? Não é para de outra pessoa. Aqui o Senhor tinha preparado o reinado era para Salomão, não era para Adonias. E o Senhor não permitiu, né, com que Adonias reinasse, mas a palavra do Senhor vai falar, né, que quem reinou foi Salomão. Então, o perigo, né, irmãos, de estarmos, né, longe, né, do Senhor, longe de pessoas ali, né, do Senhor mesmo, né, que nos dá bom conselho, que nos ajuda, né. Então, o Senhor preparou aqui, né, esse profeta aqui, preparou Natan, né, o profeta, né, e ele foi, né, até ela e ele deu esse conselho a ela, né, porque ele viu, né, que a vida dela, né, mais de Salomão, corria perigo ali depois que Adonias começasse a reinar. Então o Senhor levantou um socorro, uma ajuda, e o Senhor, né, através dessa palavra que o Senhor está falando, né, que o que é teu não vai ficar com ninguém, que o Senhor levanta pessoas, né, para lhe dar bons conselhos, para lhe ajudar, né, a você chegar, né, aonde o Senhor quer que você chegue. E ninguém vai ficar com o que é teu. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né, que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia, né? E falando que ainda que seja, né, do nosso próprio sangue mesmo, como foi aqui o caso de Adonias, né, que vinha se levantar, né, contra a nossa vida, que vinha se levantar com inveja, né, querendo o que nos pertence, o Senhor, Ele não vai permitir, né, com que essa pessoa, né, consiga, né, aquele intento que ela se levantou, né, contra a gente ali. O Senhor não vai permitir, mas o Senhor vai fazer, né, com que essa pessoa torne atrás envergonhado, como foi o caso aqui de Adonias, né? A palavra do Senhor vai falar, né, que ele quando soube, né, que Salomão reinava, ele se amedrontou, né, e ele teve que se humilhar ali, né, para Salomão, para ele não perder a vida ali, né, naquela hora ali, naquele dia, porque ele já estava dando um banquete ali, né, já tinha se consagrado rei ele mesmo. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor nos deu, né, nesse dia, ninguém vai ficar com o que é teu, né,
o Senhor vai levantar pessoas de Deus, né, para te ajudar, para te dar bons conselhos, né, para que você não venha perder, né, o que o Senhor tem, né, com você, até porque o Senhor não vai permitir. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida e saúde na tua presença, Pai. Quero te pedir, Jesus, que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Pai, eu também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.